O evangelho não é e jamais vai ser de direita. A teologia, desde a fundamentação da igreja, exige a diminuição da pobreza e das desigualdades. E quem diz isso não sou eu, mas o próprio Jesus Cristo, as Sagradas Escrituras e o arcebispo de Aparecida, que fez um discurso histórico. O Dom Orlando puxou o tapete daquelas pessoas que defendem um cristianismo individualista, excludente, que chama a pobre de vagabundo, que critica políticas sociais, que ignora completamente o mandato de Jesus Cristo. A gente vai ver a fala dele aqui e reagir e mostrar que defender os mais pobres e cobrar a lei dos políticos é a verdadeira fé. Se a sua fé não te leva a lutar por leis contra a pobreza, ela não é o evangelho. Se a sua fé não te faz lutar por um mundo mais justo, ela não é o evangelho. Se a sua fé não te motiva a observar as realidades, tentar fazer algo para que essas realidades perversas mudem, ela não é o evangelho. Fala galera, meu nome é Henrique Lopes e antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e se você está curtindo o trabalho por aqui, considera apoiar a gente através do Apoia-se ou através da chave Pix que vai estar aparecendo aqui na tela agora. O canal é independente e a sua colaboração ajuda muito a gente a produzir mais conteúdo e manter toda a estrutura rodando, funcionando direitinho. Agora, sem enrolação mais, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Bora pro vídeo. Aqui estamos com o arcebispo de Aparecida, que fez uma fala que foi considerada polêmica por alguns bolsonaristas por ter trabalhado de fato o que o evangelho de Jesus pede. Ele pede que haja leis que beneficiem os mais pobres, pede redução das desigualdades. A fala é muito bonita, por sinal, foi feita no dia 11 de outubro, na véspera do Dia das Crianças, e é uma fala que, óbvio, que pela direita, pelos bolsonaristas, pelas pessoas que não têm consciência de classe e muito menos amor no coração, é considerada aquele clássico, né, entre aspas, comunismo. Mas vamos ver que a fala dele espelha muito o que Jesus pediu, o que Jesus falava, muito o que a igreja defende e é de uma beleza imensurável, assim, essa fala. Vamos lá, vamos começar, vamos dar uma olhadinha no que o arcebispo falou e a gente vai comentando ponto a ponto aí junto com vocês. Bora lá. Vamos pedir, irmãos e irmãs queridos, duas grandes esperanças para o povo brasileiro. Primeiro, a diminuição da pobreza. Diminuir a pobreza. Porque Esther pediu vida para o povo. E quando diminui a pobreza, nós vamos experimentando o que é a paz, o que é a convivência e o que é vida. Que fala forte. A gente vai ver mais pra frente, ele fala também sobre a questão das desigualdades, mas são falas que ele tá dizendo aqui que tem embasamento bíblico, claramente, mas que também tem embasamento papal. O Papa Francisco, o Papa Leão também recentemente, mas o Papa Francisco foi bem marcado pelos discursos defendendo aí os mais pobres, discursos bem humanos. Inclusive, há textos do Papa Francisco, trouxe aqui uma exortação apostólica em que é citado, né? A gente vai até pôr aqui na tela para vocês verem junto, que a desigualdade é a raiz dos males sociais. Coisa dita aí pelo Papa Francisco, tá longe de ser comunismo ou coisa do gênero. É realmente algo que a gente deveria pensar, olhar para o nosso irmão, ter o mínimo de empatia pelo nosso irmão e a pobreza, lutar contra a pobreza é algo que faz parte desse ciclo de empatia que nós todos deveríamos ter. Bora lá. Segunda esperança, que diminuam as desigualdades sociais. E que são muitas, mas é possível diminuí-las. Ele traz um ponto aqui bem válido. É possível diminuí-las. Por que nós não estamos fazendo? Será que é a falta de interesse político nisso por parte de uma classe do Brasil? A gente viu que ao longo dos anos, de fato, nós tivemos melhora na qualidade de vida das pessoas. Inclusive, aí, os melhores números de melhora de qualidade de vida das pessoas foram nos governos de esquerda. Mas as falas que o arcebispo está trazendo aqui é algo que não deveria ser nem novidade, né? A gente se espanta ouvindo isso de uma liderança religiosa, mas é de fato curioso, porque num universo onde há tantos pastores, até alguns bispos aí que fizeram orações contrárias aí ao comunismo, como se isso fosse um grande bicho-papão da sociedade. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida,
venha sobre vós a bênção que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo. A gente deveria estar preocupado com o que esse cara aqui está falando, porque ele está trazendo exatamente o que nós devemos combater e como nós devemos pensar como seguidores de Cristo, e não ficar com aquela ladainha furada bolsonarista de que pobre é vagabundo, de que é só se esforçar que sua vida vai mudar. E quando falamos da pobreza, irmãos e irmãs, o Papa, como vários já falaram aqui dos pregadores, semana passada escreveu uma carta para todos nós, No caso, o Papa chamada Exortação Apostólica. Sabe qual é o tema? Amar o pobre. Amar o pobre. Amar o pobre. Como Jesus, como Deus Pai, que amava os órfãos, os estrangeiros, as viúvas. Ele faz questão de repetir o amar o pobre, né? Várias vezes, e é algo que devemos fazer mais. A Bíblia Sagrada cita em vários trechos aí de que o pobre deve ser colocado em pauta, né? O Salmos 82, versículo 3 e 4 eu trouxe aqui, né? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. É frase bíblica e é uma frase que muito provavelmente boa parte aí das pessoas que se dizem cristãs deve ignorar completamente. E há outros vários trechos, a gente vai trazendo aí ao redor do vídeo, mas tem um ponto também que esse arcebispo foi criticado por muita gente por entrar nessa pauta que seria uma pauta política. Mais pra frente ele vai falar a respeito disso, a gente entra nesse mérito que ele também tem, biblicamente falando, e até no quesito de falas de papas, o direito de fazer essa interferência, o direito de colocar, de se expressar, como eu citei lá no começo do vídeo. Se a sua fé não te move a fazer mudanças sociais, de nada ela vale. Vamos continuar aqui. Amar o pobre, como Santa Dulce, como Santa Teresa de Calcutá, como São Vicente de Paulo. Amar, porque para muitos os pobres são invisíveis, não se vê, não se tem sensibilidade. Para outros são criticados, chamados de vagabundos. Para Muitas outros vezes não se importam com os pobres. E que a Mãe Aparecida nos ajude. Que os que foram eleitos pelo povo votem em leis favoráveis ao povo de Deus, favorável aos pobres. essa é a fala final, que é aquela que eu disse que gerou polêmica, né? Mas nós temos também exortações apostólicas. O Papa Francisco, né, deixou escrito o seguinte: eu prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas a uma igreja doente pelo fechamento e o comodismo de se agarrar às próprias seguranças. E o bispo está fazendo exatamente isso ao colocar essas opiniões, ao colocar esse ponto de vista, né, à luz das pessoas ali que estão assistindo, à luz de vocês que estão assistindo a fala dele agora, que é uma maneira de se se colocar na lama, né, de se colocar ali numa situação delicada, de colocar ali, justamente sair do comodismo, né, ser criticado eventualmente por defender aqueles princípios que representam de fato o evangelho. As desigualdades permeiam a humanidade desde sempre, há uma luta constante pelos reais defensores de Cristo, pelos reais defensores de algo bom, para que essas desigualdades diminuam. A gente sabe que não faz bem. A gente ouve um discurso desse aqui. Ele é um arcebispo, ele é uma figura num nível hierárquico dentro da Igreja Católica importante, mas a gente vê pessoas que nem católicas são, né, não deveriam se importar com fala de arcebispo, não deveriam se importar com o que a Igreja Católica pensa, criticando o Papa, criticando o arcebispo, criticando esse posicionamento, dizendo que é comunismo, dizendo o escambau. E assim, a fala dele não tem absolutamente nada a ver com comunismo, é exatamente ame uns aos outros como eu vos amei, né? É seguir exatamente o que Jesus pregou, as ideias de Jesus que previam uma sociedade mais justa, mais solidária e mais, principalmente, humana. Outro trecho bíblico, por exemplo, é o Provérbios 31, versículo 9. Abra a tua boca, julga retamente, defende a causa do pobre e do necessitado. Isso é fazer justiça social. Está escrito em Provérbios, um livro importantíssimo da Bíblia, que também é uma frase ignorada, porque há muitas religiões que a gente vê aí,
aí, ou há muitas interpretações da Bíblia Sagrada, há muitas interpretações da própria figura de Jesus que são seletivas, né? Levam em consideração, tem igrejas que são totalmente excludentes, não abraçam ninguém, tem igrejas que realmente, de maneira, nem precisam disfarçar, que excluem pessoas, né? Tem igrejas que pegam trechos isolados da Bíblia para justificar os maiores absurdos da face da terra, para justificar extorsão, para justificar enganar as pessoas ali, ou vender promessas mentirosas para os outros, principalmente para os pobres, que é uma tristeza. Muitas dessas igrejas funcionam se erguendo em cima de pessoas que são economicamente desfavorecidas e deixam elas em situação mais desfavorecidas ainda, em benefício próprio, utilizando a palavra de Deus. A gente viu o Papa Francisco recentemente com discursos muito humanos, com discursos que trazem um acalento, um aconchego para as pessoas, né, e ao mesmo tempo não perde aquela paternalidade de correção, mas é uma igreja misericordiosa, é assim que deve ser. E o Papa Leão está seguindo esse discurso, essa linha de se pensar o evangelho, que é uma linha que, assim, deveria ser a linha de todos. Nós temos a doutrina social da igreja, que surgiu lá com Leão XIII, que inclusive é o que motivou a escolha do nome do novo Papa Leão, né? Leão XIII foi o criador aí da doutrina social. Leão XIV agora se inspirou no Leão XIII para poder escolher esse nome. E assim, a gente vê que há um trabalho árduo a ser feito quando a gente fala sobre o evangelho, para que as pessoas entendam o que de fato Jesus acreditava e enxergava como humanidade. É uma humanidade fraterna, justa, solidária, com oportunidade para todos, com amor para todos, sem excluir, sem dividir, e é algo que nós estamos vendo faltar muito no mundo. E o pior é que essa falta e essa visão anti-evangelho muitas vezes se sustenta no próprio evangelho. E isso é uma tristeza imensa, que nós possamos, de fato, como o arcebispo falou, olhar e nos preocupar cada vez mais com os pobres, como Jesus olhou e se preocupou. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, me acompanha também em outras redes sociais e abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.